a gente começa já tratando de um assunto delicado, mas necessário, né? A gente precisa falar sobre isso, que é o medo da perda. Nossa equipe foi até as ruas aqui de Belo Horizonte para saber qual que era o principal medo das pessoas. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Um dia ela vai chegar e todos nós vamos ter que encará-la. Para alguns, lidar com a morte pode ser um processo delicado. Mas qual é o principal medo das pessoas? O que você tem medo? Medo de morrer, acho que eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Acho que eu tenho medo da morte. Da morte, de ver o sofrimento da minha família, ver minha família sofrendo. O meu pai teve uma parada cardíaca e assim, nossa, foi terrível. Então isso aí pra mim me traumatizou bastante. Tô traumatizada com o hospital. Medo de verdade? De morrer. Tem medo da morte? Tem. Acho que medo todo mundo tem, acho que da morte, né, que é inevitável, e de perder os entes queridos, família, pai, irmã, mãe. Realmente, né, gente, a perda de alguém que a gente ama muito é um medo que vive ali rondando, né, a nossa cabeça. É difícil dizer adeus, né, se despedir não é fácil, mas a nossa fé, ela pode nos ajudar muito a enfrentar esse momento tão delicado, nos proporcionando a resiliência necessária para seguirmos adiante. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel. Já começo perguntando para o senhor por que a mortalidade é um assunto que assusta tanto, Padre? Olá, Vanessa, bom dia a todas e todos nesse programa tão especial que é o Manhã da Piedade, porque a morte é fato sem explicação, já dizia lá o Chicó no Alto da Compadecida. Então, como é um fato sem explicação, a gente tem medo do momento em que as respostas se ausentam. O que é que vem depois? Isso gera medo, insegurança, dúvida, suposições. Padre Samuel, o curioso é que, né, essas respostas, elas vieram de uma gravação que a gente fez sobre um outro assunto, que era sobre fobia. E o principal medo das pessoas é em relação à perda de alguém próximo, à perda de alguém que ama, ou até a própria morte, né? E eu queria que o senhor já falasse pra gente, por gentileza, o que é a morte na Bíblia, né? O que significa a morte? Então, quero dizer antes de tudo que esse medo ele é compreensível, até do ponto de vista psicanalítico, porque na perspectiva da psicanálise, o inconsciente se julga imortal. Então, tudo aquilo que puder, de alguma forma, significar ou caracterizar um desfazimento da existência, seja ele concreto e físico, seja deixar de existir num lugar, seja o luto de uma relação, nos causa profundo medo. Bom, na Bíblia, a morte é entendida como uma consequência do pecado. A ideia, embora a gente não tenha consenso absoluto sobre isso, é que o ser humano foi criado mortal, porque nós somos seres biológicos e, como biológicos, somos carbono em decomposição. Então, naturalmente, pó, como a Bíblia diz, se utilizando daquele que era o conhecimento da época. No entanto, Deus sustentava o homem na condição préternatural, no início da natureza. Ele sustentava na imortalidade, garantindo que o homem não morresse. Por consequência do pecado, que é um grande desajuste na obra da criação, a morte é introduzida na existência humana. É como um sinal do homem que perde a amizade com Deus que é vivo e verdadeiro e vive para sempre. Então, ela seria uma consequência dessa nossa situação de pecado, em decorrência do pecado dos nossos primeiros pais. Seria, então, a passagem que fala que o salário do pecado é a morte. Seria isso? Exatamente. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, relendo a nossa condição adâmica. Quer dizer, em Adão todos pecaram, como consequência deste pecado de Adão todos morreram. Em Cristo, no sentido diverso, num vetor trocado, num antitipos, para citar uma expressão teológica, todos nós passamos a viver e alcançamos uma vida que permanece para sempre. Então, a morte como uma consequência do homem que se afasta de Deus, que cria uma inimizade com Deus e, portanto, já não pode mais ser sustentada por Ele até que venha o Redentor Jesus Cristo em sua condição de vida perene. Padre, qual o conselho o senhor daria
para quem está passando, né, por um momento de luto, por um momento delicado com a saúde de algum ente querido, em relação ao poder da nossa fé, a importância da nossa espiritualidade para vivenciar esses momentos difíceis, né? São momentos difíceis, momentos delicados, mas que, infelizmente, fazem parte, né, da nossa rotina. O que o senhor falaria para esse pessoal? Eu diria que o luto é uma experiência que tem que ser atravessada. Ele tem as suas fases. No primeiro momento a gente nega, tem ira, quer fazer uma barganha, se deprime e logo em seguida vem a aceitação. Dar nome à perda é muito importante, porque a experiência do luto, ela nos coloca naquele lugar onde as palavras se ausentam, como comecei dizendo. E este é sempre um indício de uma angústia, quando a gente não consegue dizer e traduzir. Então, um grande conselho para quem está atravessando um processo de luto é atravessar as fases do luto, cada uma delas, e ir se encaminhando para um processo de aceitação que é revestir de gratidão, de esperança, essa experiência terrível de tentar sepultar um amor que não é sepultável. E, portanto, experimentando a perda, o afastamento, a ausência, poder revestir de significado tudo aquilo que foi experimentado, o que da pessoa continua residindo em nós e o nosso privilégio como cristãos, abrir-se à abertura do reencontro. Para a gente finalizar então, padre, a morte é o fim? Certamente não. E nós cristãos entendemos que isso é o que nos diferencia profundamente. Duas coisas. Em primeiro, Deus se faz homem, assume nossa condição, Ele se encarna, assume nossas fibras e não bastante ter descido até nós, nos faz subir até Ele. Portanto, esta é a nossa fé, estamos convictos nisso, esse é o núcleo da nossa fé cristã, é a crença, a confiança profunda na ressurreição da carne, de que todos nós iremos nos encontrar tendo um corpo glorioso para desfrutar de uma vida que não passa jamais. Para a gente encerrar então, padre, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma bênção especial para essas pessoas que estão lidando com o luto diretamente ou, né, estão em um momento difícil da vida. Gostaria que o senhor deixasse algumas palavras, por favor. Antes de tudo, cito Heidegger, todo instante vivido é instante morrido. Então, quando nós estamos experimentando o luto terrificante que abre um buraco debaixo dos nossos pés, a gente tem e é convidado a refletir sobre como estamos vivendo, sobre como estamos aproveitando cada segundo. E termino com Santa Teresinha, quando ela diz que a vida é um breve instante entre duas eternidades. Portanto, revestir de esperança, de gratidão, esta perda, este afastamento momentâneo, esta nova presença que decorre da morte de alguém que a gente ama e se lançar nos braços daquele que é o eterno, porque ele prometeu que nos daria a ressurreição. E é pela intercessão da mãe do ressuscitado, a Senhora, não das amarguras e não do ressentimento, mas das dores e, portanto, de uma esperança do significado para além da dor, invoco a bênção dela sobre a sua vida, você que nos acompanha nesse Manhã da Piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.